Fala pessoas, tudo bem? Meu nome é Thiago, esse é o vídeo do Migalha na Resenha, vamos estar falando da temporada 2 de Loki, vambora. Gente, antes de mais nada, o canal tá no início, o início aí de um projeto bacana, então se inscreve no canal, dá um like, compartilha que ajuda demais, tá ok? Muito obrigado. Bom pessoas, para me falar um pouco dessa temporada 2 aqui, numa resenha bem rapidinha, eu preciso estar passando um panorama bem resumido aqui, da primeira temporada, né, para não parecer fora de ordem tudo que eu falar por aqui. Não que eu seja expert disso tudo, tá? Mas eu tô fazendo aqui tudo com o coração aberto e passando um pouco da minha opinião sincera sobre o seriado. Bem, o que acontece na primeira temporada é o seguinte: o Loki lá nos Vingadores Ultimatos, o Loki do passado, tá, gente? Quando os Vingadores voltam no passado para tentar recuperar as joias e não permitir que o Thanos fique com elas, né, no caso, acontece o acidente ali e o Loki do passado, lá na época que ele ataca Nova York, no primeiro filme dos Vingadores, nessa linha ali do tempo, ele consegue pegar o Tesseract e dar o pé dali. O que acontece? Ele já cai num lugar bem estranho em si, e ele é logo preso por algumas autoridades, que na verdade são a AVT, que são autoridades da variância temporal, que são monitores da linha do tempo, né? Assim que o Loki é levado, né, para esse setor da AVT, a senhorita Minutos, que é um reloginho laranja bem esquisito, que é um algoritmo vivo praticamente, explica para ele que os guardiões do tempo que precisavam criar essa AVT para pôr uma ordem em uma linha do tempo, que eles chamam de linha do tempo sagrada, né? E que o próprio Loki é esse tipo de ser que sai dessa linha e que é chamada de variante. E elas são resetadas por esses monitores aí do tempo. O Loki tenta até resistir, mas por azar dele lá, poderes e tal que ele tem lá são inúteis. Mas ele consegue fazer um acordo de colaborar para encontrar uma variante própria dele mesmo, que está dando muito trabalho para a AVT. E eles descobrem que ela é uma variante feminina com o nome de Sylvie. A Sylvie tem um poder bem mais específico do que o Loki, que é entrar na mente das pessoas. Então ela faz com que os agentes da AVT consigam acessar suas memórias do passado, já que na verdade eles são de linhas do tempo aí específicas, distintas, viviam suas vidas, mas foram retirados, no caso aí, para fazer esse tipo de serviço de monitoria temporal. A Sylvie não queria parar por aí e queria descobrir a verdade. E depois de diversas descobertas, ela desmascara os Guardiões do Tempo, que eram ali os mentores do dogma de toda a AVT, mas que era praticamente uma farsa e que sim, tinha ali um criador específico, que no caso é proclamado, né, chamado de aquele que permanece. Então, basicamente ali, ele se proclama aquele guardião supremo da linha do tempo sagrada, porque quando houve suas variantes de Kang, né, de outras linhas temporais, houve uma grande guerra multiversal e ele foi o único a pôr um fim nessa batalha multiversal que poderia dar fim a tudo que existe. Então ele criou a AVT com o pressuposto de estar ali guardando a linha temporal sagrada. Por fim, a Sylvie mesmo assim consegue matá-lo, porque para ela, a Sylvie no caso, aquele que permanece era um tirano que tirava o livre-arbítrio das pessoas, né? Tirava as pessoas das suas vidas, das suas linhas temporais específicas, para elas viverem ali na AVT, e que tudo não passava de uma mentira naquele tempo ali da AVT, né? A Sylvie consegue fazer isso, e o Loki, que a gente conhece, acaba na primeira temporada acordando, né? Ou aparecendo num outro tempo, na agência AVT mesmo, de uma forma totalmente diferente. A segunda temporada de Loki, que para mim é até melhor do que a primeira, em questão de construção e narrativa, ela acontece com os deslizes temporais que no caso o Loki agora está tendo. Ele fica vagando entre tempos e tempos sem ter esse controle. Ele pode estar no passado, presente e futuro, tendo esses deslizes ali simultaneamente e sem poder fazer alguma coisa para impedir isso. Só que o ponto principal aqui na segunda temporada, que o Tyr, que é o aparelho que deixa a linha do tempo sagrada permanentemente ali estável, ela começa a se desvaecer e as linhas temporais começam a se expandir e no fim acabaria dando tudo ruim ali, né? Destruindo todo o multiverso das variantes, das vidas ali fora da linha sagrada. E basicamente eles têm que voltar no passado para tentar achar uma variante daquele que permanece, que foi morto pela Sylvie, que só ele tem acesso para consertar esse tiro. E também a gente vê que esse Obi passa por séculos trabalhando e escrevendo sobre essa engenharia multiversal,
e se torna a grande inspiração por trás da própria agência em que trabalha, criando um ciclo, no caso, né, paradoxal, que afeta diretamente todos os acontecimentos da série e, de certa forma, vai aí, no caso, impactar na saga do multiverso, que culminará em Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas, já anunciadas pela equipe da Marvel. Bem, mas nem tudo é fácil. A variante em si não é capaz de fazer o Ti voltar ao normal, e o Loki se vê numa cilada até de moralidade e propósito, porque ele volta várias e várias vezes, é mostrado na série que até em séculos, para poder fazer alguma coisa para o Ti voltar a funcionar. E uma das coisas mais surpreendentes é que aquele que permanece lá no final da primeira temporada já sabia de tudo isso. E aí o Loki fica numa armadilha terrível, que provavelmente está sendo arquitetada por ele, né? Bem, depois de várias situações, várias complicações, problemas, equações, multiverso, brigas, perseguições, diálogos pesados, uma pressão absurda, moral, psicológica, e claro, ele tem seus amigos como Alicerce ali, como Mobius e a própria Sylvie. E o Loki, cara, ele tem uma das decisões mais difíceis, que é praticamente a jornada de um herói, né? Nessa construção toda dessa temporada, não só da segunda, mas da primeira também, que no caso é um conjunto. Essa série se fecha bem por causa disso, dessa construção. E no final, o Loki tem aquele glorioso propósito já acertado, já decidido, que faz tudo para o bem dos seus amigos. E que, no caso, ele agora vai ficar solitariamente preso às amarras dos tecidos do multiverso, como o Deus que controla todo o tempo desse multiverso e ficará lá para sempre. Ou não. Pessoal, o canal é um projeto aí que está no início, tá? Dá um like, se inscreve, compartilha, dá essa moral para poder estar evoluindo aqui para vocês e estar passando mais vídeos de qualidade e conteúdo. Por favor, fique com Deus e até a próxima. Valeu!